Quando a gente fala em vantagem competitiva, muita gente tem uma ideia negativa, né? Afinal, muitos de nós não nos sentimos confortáveis com a ideia de competição. Isso coloca um peso, um estresse, uma ansiedade em cima da gente que a gente não quer sentir. Mas a realidade é que, de uma forma ou de outra, a gente está sempre inserido em diversos contextos competitivos na nossa vida. Quer a gente tenha consciência disso, ou deseje tomar parte em alguma competição, ou não. A competitividade ela é natural da própria condição humana. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre essa ideia de vantagem competitiva e como que isso nos afeta tanto na vida pessoal quanto profissional. Nós estamos constantemente sendo agentes desse mecanismo competitivo da vida quando nós fazemos escolhas sociais e profissionais que envolvem até uma preferência por algumas empresas, alguns produtos, algumas pessoas, em detrimento de outras, né? Qualquer escolha que a gente faz envolve a competição entre as opções, inclusive a opção de não escolher nada, né? Porque nem que a gente queira, a gente não pode abraçar o mundo, a gente não pode experimentar de tudo, a gente não pode ser amigo de todo mundo, ou ter relacionamentos românticos com todo mundo, ou um empresário dar emprego para todo mundo que manda currículo, ou como consumidor comprar ou consumir tudo o que há disponível no mercado. Não dá, a gente faz escolhas e os objetos dessas escolhas, sejam produtos, empresas, pessoas, né, estão competindo entre si pela nossa preferência e vice-versa, né? Se a gente está competindo pela preferência dos outros nas áreas pertinentes da nossa vida. Viver sem fazer escolhas seria impossível, porque os nossos recursos são limitados. Tempo, dinheiro, capacidade de dedicação e atenção, capacidade de trabalho, etc., tudo é limitado e, sendo assim, a gente tem que escolher o que vai entrar na nossa vida. E nós, geralmente, somos criteriosos com essas escolhas, né? Não é o primeiro que manda currículo que ganha emprego na minha empresa, ou o primeiro que aparece com um buquê de flores que se casa comigo, né? A primeira pessoa que é simpática e conversa comigo que vai virar a minha melhor amiga. Não, né? A gente tem todo um processo semi-consciente que a gente usa para fazer essas escolhas, né? E outras tantas menos importantes que a gente tem que fazer todos os dias e ao longo da vida, né? Até em que restaurante eu vou almoçar hoje. É uma escolha, né? As opções são inúmeras. Não tem só um restaurante na minha cidade, tem milhares. Então, essa compreensão de que a gente está sempre fazendo escolhas nos leva a pensar sobre isso e entender que muitas vezes a gente está do outro lado. É a gente que está sendo avaliado, né? Esperando ser escolhido, seja no lado pessoal, seja no lado profissional, né? Até mesmo no campo das amizades, né? Se a gente não se mostra como um possível amigo valioso, um amigo fiel, leal, talvez as pessoas não se importem em nutrir amizades com a gente. E então tem essa competição em tudo na vida, né? A gente que não tem olhos de ver na maioria das vezes. Por esse motivo, eu acredito que seja útil a gente refletir sobre as nossas vantagens competitivas nas mais variadas áreas da vida, principalmente a área profissional, né? Porque é aí que a competição rola solta mesmo, né? E a nossa performance profissional, o nosso valor como profissional no mercado, seja no contexto corporativo, seja como profissional liberal, seja numa pequena empresa, a gente está sempre sendo avaliado e comparado com os outros, tanto do ponto de vista interno, né, dos colegas superiores e subordinados, quanto do ponto de vista externo, do público que consome o nosso produto ou serviço.
As pessoas estão consciente ou inconscientemente, sempre avaliando a gente, né? Porque elas precisam fazer escolhas da mesma forma que a gente precisa fazer escolhas quando a gente está do outro lado. Uma das melhores formas da gente pensar sobre isso de uma forma mais ampla na vida como um todo, e não só na vida profissional, é a gente pensar em como a gente adiciona valor à vida dos outros. Se a gente pensar no nosso papel como agentes de escolha, né, do outro lado, como que a gente escolhe as pessoas na nossa vida, os nossos amigos, os nossos parceiros de negócio, as empresas cujos produtos a gente vai consumir, os restaurantes onde a gente vai comer, os lugares que a gente vai visitar, a gente sempre faz uma avaliação de valor. Que valor isso vai agregar à minha vida? O que eu vou tirar disso em comparação com o que eu preciso dar em troca? Seja dinheiro, seja tempo, dedicação, o que seja, né? Se você pensar nas suas amizades, seus melhores amigos, eles adquiriram esse status de melhores amigos porque eles adicionam valor à sua vida. Se você já chegou a enfraquecer o vínculo de amizade com algumas pessoas ou até mesmo cortar certas pessoas do seu convívio, por que você fez isso? Se você for pensar bem, você vai ver que houve algum raciocínio relacionado ao valor, que no caso estava faltando naquele relacionamento, né? Aquela pessoa não estava adicionando valor à sua vida, às vezes até estava sugando de você sem dar nada em troca. Então você se sentiu compelido a cortar os laços com aquela pessoa. Às vezes uma pessoa muito egocêntrica, né, se sente o centro do universo, só pede as coisas para ela, só suga o que os outros têm de melhor, não dá nada em troca. Às vezes a pessoa foi desleal, desonesta. Tudo isso afeta o valor que ela deveria estar agregando àquela amizade e não está. A balança ficou negativa e você decidiu que aquela pessoa não valia mais a sua amizade. Então todas as escolhas que a gente faz consideram o valor que aquela situação, aquela pessoa promete agregar à nossa vida. Não de uma forma egoísta, né? Mas simplesmente porque, do contrário, não vale a pena dispensar os nossos recursos limitados, como a nossa atenção, o nosso tempo, em algo que não vai retornar nada em troca, né? Ou algo que vai gerar um déficit negativo, né? Você vai ter que dar mais do que você está recebendo, né? Se tem um restaurante que eu sei que é caro, mas que é muito ruim, né? Ou que eu já tive uma experiência negativa, por que eu vou voltar lá, né? Eu vou pagar caro para não ter um valor adicionado à minha vida? Por que eu faria isso? Eu não faria. Se eu sou empresária e tenho um funcionário na empresa que tá se demonstrando preguiçoso, incompetente, eu vou mandar ele embora, ele não tá adicionando valor à empresa. Isso é óbvio. A gente sabe que a gente faz esse tipo de raciocínio o tempo todo, né? E quando nós entendemos que a gente faz esse processo o tempo todo, a gente tem que se perguntar, e quando a gente está do outro lado do jogo, qual o valor que a gente agrega? Né? O que a gente tem a oferecer, seja como amigo, como familiar, como parceiro romântico, como parceiro comercial, como profissional no mercado de trabalho. E aí é que está a dificuldade, né? As pessoas, elas não têm dificuldade nenhuma de entender que elas fazem escolha, mas elas não conseguem se colocar do outro lado e perceber quando elas não estão agregando valor. Então o funcionário demitido lá vai ficar de cara, vai ficar revoltado, mesmo que a razão para a demissão dele seja explicada com toda a sinceridade do mundo. 9 de 10 casos a pessoa não entende e não concorda. Porque uma das maiores armadilhas que as pessoas caem na vida é a auto-vitimização, né? Aquela mentalidade de que o mundo está contra ela, de que existe uma conspiração do universo contra ela, né? Ela nunca é promovida no trabalho, porque nunca dão uma chance para ela,
né? Ou ela está tentando sucesso lá num mercado profissional independente e nunca ninguém dá uma oportunidade para ela, né? Às vezes a pessoa reclama da vida pessoal, que ninguém gosta dela, né? O que ela não consegue se fixar com nenhum par romântico. E se for avaliar bem as nuances dessas reclamações, você vai ver que a pessoa está com uma expectativa invertida, né? Ela acha que o mundo deve as coisas para ela, né? O mundo, a vida, né? Deve crescimento profissional, felicidade, motivação, etc. Mas ela não pensa no que ela está dando em troca, né? O que ela está fazendo para merecer, digamos assim. Se ela está sendo frequentemente preterida nas escolhas que os outros estão fazendo, é porque talvez ela não esteja trazendo valor suficiente para essas relações, para esses contextos, tanto profissionais quanto pessoais. A vantagem competitiva dela está baixa. Se a gente deixar de levar as coisas para o lado pessoal e simplesmente olhar para a vida, né, para essas dinâmicas da vida, como elas realmente são, objetivamente, a gente vai entender melhor esse negócio da vantagem competitiva e vai deixar de se ver como vítima de alguma coisa invisível, alguma força misteriosa, uma conspiração do universo contra nós, né? As coisas nunca acontecem para mim, as portas nunca se abrem, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém gosta de mim. Ao nos preocuparmos com essa vantagem competitiva, no sentido do valor que a gente agrega, no diferencial que a gente tem a oferecer, isso faz a gente pensar de uma forma diferente e até mesmo lidar melhor com as rejeições, né? Porque a pior coisa que a gente pode fazer é levar a rejeição para o lado pessoal, em qualquer área da vida. Uma rejeição simplesmente significa que aquilo que a gente tinha para oferecer não era o que a outra pessoa ou empresa estava procurando, né? Ou teve uma outra pessoa que ofereceu algo mais próximo do que o que estava sendo procurado. Ou seja, tinha uma vantagem competitiva que a gente não tinha. Às vezes, essa vantagem que a outra pessoa tem pode ser injusta, né? Isso faz parte. Se concentrar na injustiça não ajuda nada, né? E não aumenta a nossa vantagem competitiva. O fato da gente ter uma boa vantagem competitiva não significa que de vez em quando outras pessoas não vão jogar sujo ou ter vantagens das quais a gente não tem acesso, né? Como ser parente de alguém, conhecer alguém que pode abrir uma porta. A gente não tem controle sobre as vantagens alheias. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente que pode estar numa posição em que a gente tem uma vantagem que os outros não têm, né? Como conhecer alguém numa posição que possa nos ajudar. O importante é a gente não ficar naquela posição defensiva e passiva, como se o fato de alguma coisa ser o nosso maior sonho, né? Ou a gente ter se empenhado muito, a gente está trabalhando naquele objetivo há muito tempo, então por causa disso a vida nos deve sucesso, né? E eu acho legal pensar na vantagem competitiva, principalmente do ponto de vista do valor que a gente agrega aos outros, para dar uma aliviada naquela coisa do egocentrismo no planejamento, que é a pessoa só ficar olhando para o próprio umbigo e pensando no que ela quer da vida de um ponto de vista totalmente centralizado no ego dela, né? É só o que eu quero da vida, né? A pessoa faz uma lista de presente de Natal para a vida, né? Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter aquele outro, né? E esse foco no umbigão tende a diminuir a vantagem competitiva da pessoa, porque ela tá numa perspectiva de só querer as coisas para ela, né? Ela quer alcançar esses sonhos e ela tem essas metas e ela não tá pensando em como que tudo isso se encaixa nos contextos da vida dela, né? Como que as nossas metas afetam os outros, né? Na nossa vida pessoal e profissional. O que eu tenho que desenvolver ou priorizar para aumentar a minha vantagem competitiva do ponto de vista do valor que eu agrego aos outros nas diversas áreas da vida? Por exemplo,
né? Meu sonho é escrever um livro, né? Sobre o que é esse livro, né? Ele vai atender a demanda de que público-alvo, quem que vai consumir esse livro, como que eu vou agregar valor às pessoas com o que eu vou compartilhar nesse livro. Porque senão fica aquela coisa, né? A pessoa quer escrever um livro pro ego dela, né? Para ela se sentir o máximo porque ela escreveu um livro, mas aquilo não agrega valor a ninguém, né? Ninguém está interessado naquele assunto, ninguém quer ler aquele livro, né? E o pior cenário é quando a pessoa vai e publica o livro e não vende, e ela fica encasquetada com isso, né? Por que as pessoas não estão comprando, né? Elas não estão comprando porque elas não estão interessadas. O livro não agrega valor à vida delas. E isso vale para qualquer produto, né? Muita gente inventa coisas, produtos e serviços que são um fracasso porque eles não agregam valor, né? Não solucionam um problema, né? As pessoas não estão interessadas em consumir aquilo, né? Muita gente que cria empresa para vender produtos ou serviços ou escreve livro baseado nas preferências pessoais, baseado no que a pessoa quer fazer. E aí o negócio fracassa e a pessoa não sabe por quê. Eu não vou pagar por um produto que não tem qualidade, ou que eu não estou interessada, ou que é caro demais para o valor que ele promete adicionar à minha vida, ou comprar um livro que eu não estou interessada em ler. E, né, então, quando você está do outro lado, quando você é o empresário, né, o escritor, o profissional, você precisa pensar no que você vai oferecer que é de valor para os outros. À medida que a gente agrega valor aos outros, isso também reverte para a gente, né? Aquele funcionário que realmente agrega valor à empresa, ele vai ser mais valorizado, ele vai crescer muito mais rapidamente. A empresa vai segurar ele, não vai deixar ele ir, né? Ele não vai perder o emprego com tanta facilidade. Então, quanto maior a vantagem competitiva, mais únicos nós somos, né? E pessoas únicas são insubstituíveis, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, é importante a gente pensar nisso. O que nos torna únicos? O que torna o que a gente tem a oferecer nas diversas áreas da vida tão valioso para as pessoas que é insubstituível? Isso ajuda a gente a sair do nosso umbigo e pensar no que os outros precisam, no que os outros querem, o que os outros procuram, ao invés de só pensar no que a gente quer, né? Nos nossos sonhos, né? Nos nossos quereres e preferências, né? Como se a vida, o universo, devesse qualquer coisa pra gente só porque a gente é bonzinho e se esforça muito ou quer muito realizar aquele sonho, né? Como peça aí no jogo da vida, como é que a gente se encaixa de forma que a gente se destaca dos demais, atingindo os nossos objetivos através dos benefícios e do valor que a gente traz para a vida e para os objetivos das outras pessoas e das empresas que fazem parte da nossa vida. Esse raciocínio é interessante porque a primeira imagem que as pessoas têm em mente quando elas ouvem esse termo vantagem competitiva é aquela coisa maquiavélica, né, do egocentrismo radical, dos fins justificam os meios. Mas o paradoxo é que esse tipo de competitividade não gera vantagem competitiva no longo prazo, né? Ele pode gerar resultado no curto prazo, mas no médio e longo prazo ele tende a não funcionar, né? Porque a pessoa ou empresa, no caso, vai se queimando com as pessoas ou com os consumidores, né? É aquela coisa, o malandro te pega uma vez, na segunda ele não consegue mais porque você já conhece o golpe. Então a vantagem competitiva no longo prazo, ela é baseada na ética e nessa consideração do valor agregado às outras pessoas. Quanto mais valor a gente agrega, mais valiosos nós somos e maior a nossa vantagem competitiva. Então é isso aí, pessoal. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e venha conhecer o site Guia da Vida em guiadavida.com.br. Se inscreve por e-mail por lá, se você ainda não é nosso assinante.
Um grande abraço para você e até a próxima.